Olá, amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto. Hoje o nosso convidado, professor, economista José Lima Pereira, renomado economista, conhecedor da nossa economia aqui, aceitou o convite e nós vamos bater um papo aqui sobre Santarém nesse momento pós-crise, se é assim que podemos dizer, se é que ela já passou. Professor, bem-vindo. A crise já passou mesmo? Ela está se adequando, né? Então a economia ela é cíclica. Então ela tem um período ela está em baixa, outra ela está em pleno emprego, depois volta e vai para pleno emprego. Então é assim. Sempre foi e sempre será. Então isso é histórico. Então para que os telespectadores possam entender, por exemplo, num ano você cultiva milho, em um ano você tem uma safra de 70, 80, até 90, 100 sacos por hectare, no outro vai dar menos. Então é cíclico, você tem uma curva ali o tempo inteiro, vai e volta. Então é assim que funciona a economia. Então eu diria assim, que o momento agora é um momento de adequação. Só que em alguns setores, falando de Santarém, nós estamos na frente e bem. Então se nós temos no centro comercial algumas lojas fechadas, a gente diz assim, que alguns empresários, todos, mas um percentual deles, não se adequou à nova realidade, à modernização dos segmentos econômicos hoje. A famosa evolução dos tempos. A evolução dos tempos. Então as lojas tradicionais, elas tendem a fechar. Se não mudar. Tendem a fechar. Por outro lado, quando há a modernização, quando você começa a concentrar segmentos, atividades no local só, onde tem estacionamento, bom atendimento, então aí já começa a mudar o cenário. Certo. Eu vou citar um exemplo do segmento de revenda de postos. Chama posto revendedor. Posto revendedor de petróleo, combustível derivado de petróleo. Então, a média até início de 2016 para 2017, a média era de 350 mil litros posto em Santarém. Aí nós tínhamos naquela época, do início de 2016, nós tínhamos 27 postos. Então de lá para cá já foram construídos 14. Crescimento muito grande. 14. E tem um deles que começou a se modernizar com a implantação de uma loja de conveniências ultramoderna, não vou citar aqui o nome, mas saiu da média de 350 para 1 milhão de litros vendidos mês. Por quê? Porque se modernizou. Olha, você chega lá, você ganha um cupom para concorrer a tal coisa. Você ganha um brinde. Olha, tem pão, tem sanduíche, tem o que você quer. Isso chama o cliente. Então a gente chama na economia, a gente diz que isso é um trabalho de marketing com estilo de guerrilha. E é uma guerrilha mesmo, certo? No bom sentido. Sim. Isso faz com que a empresa cresça no mercado, tenha um aumento do seu market share, ou seja, o percentual relativo da sua participação no mercado se eleva com constância, mês a mês. Certo. Um segmento também, que eu não sei se eu estou correto na minha observação, mas nas minhas andanças pela cidade, o senhor talvez observe mais do que a gente, exatamente porque é um economista, o segmento de restaurantes também, me parece que nesse retorno de melhoria da economia, eu vejo assim pontos que funcionavam com outro segmento, hoje é um restaurante. É o segmento de alimentação por completo, aí entra restaurantes, lanchonetes, aqueles carrinhos que vendem. Exatamente, já de uma forma profissional, inclusive com o seu MEI. Você pode agora, tem carrinho de venda autônomo que tem a sua maquininha de cartão de débito e de crédito. Quer dizer, é uma modernização. Então, você está fazendo aí, você está entrando numa adequação da economia. Você está se ajustando aos novos tempos, onde a criatividade é o caminho do sucesso. Verdade. Em relação ao emprego, Santarém, que Santarém também sempre teve essa necessidade, como o Brasil todo, mas aqui a nossa região, exatamente por falta de um parque industrial, muito se reclama da falta de vagas para o trabalhador. O Produto Interno Bruto de Santarém chegou hoje, segundo o IBGE, publicado agora dia 29,
a 4 bilhões 118 mil. Desse total, 35% é agronegócio, setor primário da economia, que entra a agricultura, a pecuária e o extrativismo. 35% é agronegócio, ligado diretamente ao agronegócio. 15% é industrial, mas isso deveria ser muito mais. Por exemplo, o município de Almeirim dá 64% do setor industrial. Oriximiná, 55%, chegou a 62%, caiu, agora passou para o município de Terra Santa por causa da mineração Rio do Norte, agora está mais focado para lá. Inclusive os royalties de Oriximiná, que outrora seria 8, 9 milhões, hoje tem 1,200. Caiu. Então passou para onde? Para Terra Santa. Terra Santa é o primeiro IDEB do Pará. Dessa região. É o primeiro IDEB. 5,6. E Santarém, 5,5. Foi o segundo. Mas por quê? Porque lá tem uma outra metodologia de ensino, o nível médio. A própria mineração, ela tem o seu método de ensino, que é uma franquia que ela própria administra. Certo? Então, 5,6. Santarém, 5,5. Então, na região, se não me engano, são seis municípios que não atingiram as suas metas. Santarém ficou com o segundo lugar, mas perdeu para Terra Santa. E aqui é uma cidade universitária, lá não. Certo? Então, tem essa mudança toda. Então, para nós aqui. E 50,3% da nossa economia é o setor terciário, comércio e serviço. Sim. Certo? Comércio e serviço. Então, onde é que está o maior número de emprego? Exatamente no setor terciário, comércio e serviço. Por quê? Porque a indústria representa 15%, 14%. Você abrange também a rede hoteleira? Sim. Comércio e serviço, a rede hoteleira por completo. E o setor primário? Aí esse tem aguentado. Nos 3 últimos anos, a economia do município caiu 1,1%, caiu 0,6%, caiu 1,3%, mas o agronegócio cresceu 6%, 7%, 8% no ano. Então, nesses setores de evolução, outra coisa, o agronegócio, falando do agronegócio, e também tem evoluído com constância. E essa constância é traço de uma evolução tecnológica, certo? Hoje você já não tem mais um operador de uma máquina colheitadeira. Não tem mais. Então ela trabalha sozinho. Mas e aí, como é que Tecnologia. Mas ela não rouba emprego? Exatamente, mas aí ela rouba o emprego na máquina, mas tem 2, 3, e aquele operador, outrora operador, ele passa a compor um outro segmento de trabalho. É a história do datilógrafo, né? Sim. Saiu, ele vai para um outro segmento. Tá vendo? Um segmento tecnológico. E aí é por isso que temos a Escola Tecnológica do Estado, a outra da União, então, e uma outra do setor privado. Então, nós temos 3 escolas tecnológicas. E a tendência é aumentar o número de cursos voltados para ciência e tecnologia. Então, aproveitar para o senhor dar uma aula aqui de economia, até de sugestão aí para os internautas que estão pensando no empreendedorismo. De repente, estou com uma grana aqui, eu quero montar um negócio aqui em Santarém. Quais são os segmentos hoje que o senhor acha que despontam? A alimentação é um deles. O setor de alimentos, com certeza absoluta. E a tendência é crescer? A tendência é crescer. Nunca parar. O ritmo de crescimento de Santarém modificou para o ritmo de capital. Segundo o IBGE, na publicação do dia 29, nós já passamos de 296.302 habitantes para 302.677. Mais 47.551 habitantes que têm residência, que tem assim, chama de população residente, não é aquela população fixa. A população fixa está em 302.677, mas tem mais 47.551 que é a população residente, ou seja, estudantes, aquelas pessoas que foram contadas em uma outra cidade em 2010 e que de 2010 para cá estão aqui em Santarém, que não entraram para as contas. As faculdades fazem muito isso. Trazem. Né? Então tem um total de 47.551 entre estudantes universitários, estudantes de nível médio, empreendedores, você acabou de colocar aí, novos empreendedores,
E também pessoas ligadas a tratamento de saúde, que Santarém tornou-se uma referência. Eu ia exatamente abordar isso aí, professor, exatamente. Porque me parece também que essa questão na saúde aqui, embora a gente saiba que no setor público continue com aquela caminhada passos de jabuti, embora na tentativa de melhorar, mas a iniciativa privada tem aparecido muito aí na saúde. No segmento de saúde, por completo. Então, os principais laboratórios com diagnóstico, principalmente diagnóstico por imagem, por ondas e assim por diante, estão todas no setor privado. Isso traz dinheiro de outros municípios para cá, com certeza absoluta. Então virou uma fonte de referência. Então você não precisa mais ir para Belém para fazer um diagnóstico por imagem, por onda, por som, para Manaus ou para Belém. Não, já tem tudo aqui. Então é uma referência em saúde. Principalmente da média complexidade, baixa e média complexidade, e agora, entrando transplante, já entrou também a alta complexidade. Transplante de rins, transplante de fígado. Então já entramos na era da alta complexidade do município. Então o senhor poderia agora chegar cá e dizer, olha, Santarém já está voltando a respirar e a expectativa é de que a gente melhore, digamos assim, num ritmo muito acelerado? O nosso produto interno bruto não caiu, ele cresceu. Nós fomos de 4 bilhões e 32 milhões em 2016 para 2017 e 2017 para 2018 subimos para 418. Eu não posso deixar de entrar no assunto que o senhor sempre esteve envolvido, até mesmo por ser uma pessoa que tem um amplo conhecimento em termos de estatística, de planejamentos, questão dos portos. O que o senhor tem para falar sobre porto, que sempre é aquela reação, muitos tentaram aqui e agora não conseguem. Onde que emperra isso aí? Falando da questão dos portos, se nós não tivermos a coragem de implantar os portos no município de Santarém, com certeza vamos perder para outros. E aí a geração de emprego e renda que vai para outro lugar. Nós já perdemos um porto que hoje está em Parintins, perdemos esse porto. Em 2005, 2006, perdemos esse porto. Quase que a gente perde o porto da Cargill, quase que a gente perde. E nós temos de investimentos portuários para Santarém uma estimativa de 7,5 bilhões de reais. E tudo com dinheiro em caixa, para começar a gerar emprego e renda imediatamente. Então, eu vejo assim, a Fundação Palmares hoje é quem tem que tem a bola no momento, né? Então o Estado deu um prazo para a Fundação Palmares para terminar os estudos referentes aos portos de Santarém. E como a Fundação Palmares não tem funcionário para isso, e o prazo está findando agora, eu acho, a minha opinião é que o Estado deva conceder a licença aos portos de Santarém. Ninguém pode perder 7,5 bilhões, bilhões de reais de investimentos, incluindo 3 portos, 5 fábricas. 5 fábricas. E ainda tem a questão do parque industrial. Parque industrial. É um complexo. O Armazém Geral da Zona Franca de Manaus, aquela plataforma logística. Ninguém pode perder uma gama de investimentos em decorrência de um não, sem qualquer fundamento, sem qualquer estudo. Então, eu acho que nós temos que olhar de forma mais racional. O meio ambiente ele sempre vai ser alterado, certo? Se não fosse assim, Santarém não teria prédios hoje. Hoje Santarém está numa era, né? Numa época em que a verticalização é que está comandando os negócios imobiliários hoje, né? Então nós temos aí 4 prédios lançados para a população de alta renda. E esses prédios todos já estão vendidos praticamente. Todos os seus apartamentos de luxo, certo? Então a tendência na questão dos portos é que o Estado tenha que ceder para licenciá-los e começar a construção imediata, gerando emprego e renda e fomentando a economia como um todo. Com certeza absoluta, já fizemos uma estimativa, uma análise de correlação entre não investir e investir, certo? Então nós devemos ter pelo menos 7 a 8 mil empregos diretos e mais 20 mil empregos indiretos, todos esses investimentos.
O senhor tem a estatística do índice de desemprego em Santarém hoje? Quantas vagas seriam necessárias para atender? Bem, se falando de estatística de emprego, então nós temos hoje, a nossa força de trabalho está em 52 mil empregos, a força de trabalho, segundo o IBGE, dado do IBGE. Mas nós temos aí mais de 50% disso a mais no mercado da economia informal. A economia informal hoje ela representa 12% do produto interno bruto, que ainda são pessoas que ainda estão sem MEI. Não, quando legaliza o seu negócio, a sua atividade econômica, automaticamente sai da desinformalidade para a economia formal. Então, 50, né, passaríamos até 75, se toda essa economia fosse formalizada. Bem, e para terminar, qual seria então a sua indicação para os nossos internautas, nossos amigos que nos dão a honra de acompanhar o nosso trabalho aqui na TV O Impacto, no Jornal Impacto, para daqui para frente investir em Santarém? O segmento de alimentação é um deles, esse é o mais forte, né? Todo mundo vai ter que comer de qualquer forma. Hoje nós já passamos dos 102 mil veículos. Então a mecânica leve e a mecânica pesada no serviço do agronegócio também são atividades que tendem a crescer imediatamente. Principalmente no serviço especializado de mecânicas. Agora, um outro segmento também é o segmento de estética, de beleza. Esse não tem crise nenhuma. Nunca teve. Nunca teve. Então a tendência é cada vez mais a haver a modernização desses segmentos, já com atendimento personalizado, com hora marcada. Surgiram agora uma série de barbearias, né? Sim, exatamente. Era uma atividade que praticamente a tendência voltou, mas dentro daquilo que o senhor falou no início, com uma forma moderna de atendimento. O cara entra lá, espera, até tomando sua cervejinha, aguardando o corte. Né? É verdade. Então, o conselho final é o seguinte, olha, pelo que eu entendi de falar aqui, você que ainda está naquele estilo antigo de fazer comércio, acompanhe a evolução do tempo. Acabou. Senão, fecha as portas. Fecha as portas. Professor, muito obrigado aí pela agradeço, sua participação. Foi muito bom. Eu que agradeço. Tá bom? Um abraço. Valeu. É isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.